O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o. E dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, celebramos hoje a grande festa, a grande solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que é celebrada sempre na quinta-feira, depois do domingo da Santíssima Trindade. E esta celebração é uma extensão, uma continuação do grande mistério da Quinta-feira Santa. É um puxadinho da Páscoa dentro do tempo comum, onde nós celebramos este grande mistério da instituição da Eucaristia e também do sacerdócio. Também hoje é dia de rezarmos pelos sacerdotes. Mas o foco da igreja hoje é de fato neste grande dom de Cristo, a sua igreja. E a igreja hoje faz questão de manifestar a sua fé publicamente. O único dia do ano em que nós tomamos o Santíssimo Sacramento e saímos com ele pelas ruas, para manifestar a todos que nós cremos naquilo que ele disse. A nossa fé provém de uma certeza que não vem do conhecimento e da sabedoria humana, mas é garantida pelo próprio Cristo, como nós ouvimos no Evangelho que acabamos de proclamar. Ele disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue.
E a nossa fé então está fundamentada na nossa confiança que nós temos naquele que prometeu. Ele disse, Ele garantiu, então é verdade. Porque Jesus é a própria verdade. Jesus não se engana e não engana ninguém. Se Ele disse, isto é meu corpo, isto é o meu sangue, é porque é. E não adianta inventar outras coisas, porque o judeu não usa o verbo ser, porque o verbo ser está relacionado ao nome de Deus, e o Antigo Testamento proíbe que se pronuncie o nome de Deus, mas Jesus, na última ceia, usa o nome proibido. Ele usa o verbo ser, isto é meu corpo. Um judeu jamais diria isso. Um judeu diria, isto meu corpo. É assim que os judeus falam. O judeu não usa o verbo ser, porque o nome que Deus revelou a Moisés é, eu sou. Portanto, o verbo ser não é pronunciado pelo judeu. Jesus, sendo judeu, pronunciou esse verbo. Ele sabe o que ele está dizendo. E não existe outra interpretação a não ser que é, e ponto final. A Eucaristia é Jesus, vivo e verdadeiro, crucificado e ressuscitado para a nossa salvação. E é por isso então que no final de toda a consagração, depois que o sacerdote se levanta da sua genuflexão, ele diz, mistério da fé. Porque nós não estamos vendo Jesus com os nossos olhos físicos, nós não estamos sentindo Jesus com os nossos sentimentos. Quando você pega Jesus, é pão. Quando você comunga Jesus, tem gosto de pão. Mas os sentidos não nos revelam este mistério. É a fé. É o mistério da fé. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Nós vamos cantar antes de receber a bênção do Santíssimo. Portanto, nesta celebração de Corpus Christi, nós somos chamados a renovar a nossa fé em Jesus. Este grande mistério precisa ser vivido na fé. E a fé em Jesus Eucarístico não é um detalhe. A fé em Jesus Eucarístico é o centro de tudo. Diz São Pedro Julião Erimardi, que é o grande apóstolo da Santíssima Eucaristia, chamado o campeão do Santíssimo Sacramento, porque foi um homem que dedicou toda a sua vida a proclamar a glória de Jesus Eucarístico, e inclusive instituiu uma congregação de adoração perpétua, e graças a Deus nós temos aqui no Brasil uma casa dessas irmãs. Inclusive tem uma paroquiana nossa que ingressou nesta congregação. Na semana passada ela iniciou o seu postulantado, e a missão destas irmãs é adorar nosso Senhor Jesus, noite e dia sem cessar. 24 horas, está lá, alguma irmã, adorando Jesus. São Julião criou esta congregação. E ele diz o seguinte, se conhecêssemos o dom de Deus, citando o Evangelho de João capítulo 4, versículo 10, a Eucaristia, este grande dom de Deus, se conhecesses o dom de Deus, quão felizes seríamos se a nossa fé no Santíssimo Sacramento fosse bastante viva, pois a Eucaristia é a verdade régia da fé, ou seja, é a rainha, é a verdade que reina sobre todas as outras verdades de fé. É a verdade régia, é a virtude, o ato soberano do amor.
é toda a religião em exercício. A nossa religião, meus irmãos, é para adorar Jesus na Eucaristia. Nós somos católicos porque nós adoramos Jesus na Eucaristia. Este é todo o exercício da nossa religião. A reforma protestante veio justamente para destruir isto, para destruir o culto a Jesus eucarístico, para tirar toda a adoração na hora da comunhão, para tirar toda a adoração na hora da Santa Missa, para destruir este mistério eucarístico e transformar a missa apenas numa ceia. Veja, meus irmãos, quando eu falo dos evangélicos, e gostaria de ressaltar isso, não é contra pessoas, não tenho nada contra essas pessoas, entende? Inclusive sou muito amigos, tenho parentes, pessoas que têm um carinho muito grande, mas aqui eu estou falando de doutrinas, estou falando de fé. O que é um católico? Um católico é um adorador e um comungante da Eucaristia. Se nos tirarmos isso, nós seremos qualquer tipo de evangélico. Se tirarmos da igreja a Eucaristia, a Virgem Maria e o Papa, nós somos protestantes. Todas as outras coisas eles creem, menos nisso. Portanto, é o ato soberano do amor, é toda a religião em exercício. Portanto, se a nossa fé na Eucaristia está em baixa, o nosso catolicismo está em baixo. Uma paróquia que não ama, que não adora Jesus eucarístico, não é uma paróquia fiel a Deus. Porque se Jesus está na Eucaristia, Deus está na Eucaristia, e se nós cremos em Deus, não crer na Eucaristia é não crer em Deus. Nós podemos fazer todos os tipos de devoções, de novenas, de rezas, de promessas, mas se a missa, se a Eucaristia não for o centro da nossa vida, nós não somos católicos de verdade e a nossa religião não agrada a Deus. Só uma religião verdadeiramente eucarística é verdadeiramente católica e verdadeiramente agradável a Deus. Por isso que a missa é o centro da vida dos católicos. O que é católico? É ir na missa. O que é ser católico? É crer, amar e adorar Jesus escondido no pão. Se nos tirarmos isso, repito, seremos como todos os outros cristãos, não há mais diferença entre os outros. A fé na Eucaristia, continua São Pedro, é um tesouro que devemos procurar pela submissão e guardar pela piedade. Se nós temos fé em Jesus eucarístico, nós nos aproximamos dele com fé e com piedade, com atos de piedade, com devoção. Não se entra na igreja de qualquer jeito, porque aqui está a presença de Jesus eucarístico. Não se entra na fila de comunhão de qualquer jeito, com qualquer tipo de roupa. Não se reza de qualquer maneira. A piedade nos ajuda a crer, a amar mais a Jesus. Se nós vamos deixando os gestos de piedade, as genuflexões, as inclinações, claro, aqueles que podem fazer, né? Eu sei que tem pessoas que têm problemas, tudo bem, mas faça aquela reverência que está ao seu alcance. Mas se nós podemos reverenciar, genufletir, colocar os nossos joelhos no chão, nós não podemos deixar de fazer esses atos, porque
a nossa alma precisa de gestos concretos. Por isso que aqui tem um genuflexório, para aqueles que querem comungar de joelhos, não é obrigado, mas para aqueles que se sentem chamados a comungar de joelhos, possam se ajoelhar diante de Jesus e recebê-lo de joelhos. Todas as paróquias deveriam favorecer, porque é um direito do fiel comungar de joelhos, se ele o quiser, assim também como é direito comungar de pé. Mas esses gestos de piedade precisam ser expressados, as liturgias precisam ser bem celebradas. A Eucaristia tem que ser o centro da nossa liturgia e não um monte de falação, um monte de outras coisas. E a celebração da Eucaristia é apenas um negócio que a gente faz lá no meio. Não. Tudo na missa converge para o altar. É necessário guardar a piedade, defender por todos os sacrifícios, porquanto não crer no Santíssimo Sacramento é a maior infelicidade. A nossa felicidade depende da nossa fé em Jesus Eucarístico. Quem não ama, quem não adora, não é feliz. Porque nós nascemos para adorar Jesus. Deus nos trouxe neste mundo para que possamos participar da sua igreja que o adora. Se você pegar o livro do Apocalipse, a partir do capítulo 4, 5, 6, você vai ver que o céu é uma grande missa, é uma grande adoração. E lá no céu tem tudo o que tem na missa. Tem veste sagrada, tem cantos, tem incenso. Aqui na terra faz tossir, mas tem incenso. E é por isso que na liturgia tem essas coisas, porque é o Apocalipse que nos ensina como é o culto no céu. E lá no céu, nós vamos adorar o Cordeiro para sempre. O céu será uma grande adoração, uma grande comunhão eterna. E nós vamos cantar com os anjos e os santos. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, com os querubins e os serafins. A nossa felicidade eterna começa aqui na terra, quando nós adoramos, amamos, respeitamos Jesus Eucarístico. Às vezes, uma fé adormecida pelo entorpecimento dos negócios terrenos. Muitas vezes, o nosso coração tem colocado no centro tantas coisas, às vezes coisas até boas, não são coisas ruins, mas que não estão no lugar certo, e que nos impedem de amar Jesus. Eu disse nas outras missas, meio que brincando, mas é sério, pode passear, pode almoçar na casa dos outros, pode pescar, pode, mas venha na missa. Quantas renúncias você não fez para estar aqui hoje? Talvez fosse o dia que você poderia adiantar um serviço, talvez fosse o dia que você poderia descansar melhor, tirar para fazer alguma coisa do seu proveito, mas você resolveu vir aqui hoje. Isto é fé, isto é ato de amor, é adoração. Eu escolhi. E é assim que precisa ser sempre. Jesus em primeiro lugar.
Portanto, meus irmãos, não deixemos que o nosso coração se esqueça desta verdade. Crer em Jesus Eucarístico é a essência da nossa religião. Crer em Jesus Eucarístico é o fundamento de todas as coisas. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai,